Salve família, boa. Bom dia pra gente aí. Uma ótima sexta-feira aí pra todas, todos e todas aí, certo? Hoje é dia, que dia que é hoje? É? Hoje é dia 16 de novembro aí de 2023 aí. Agora são 6h13 da manhã aí, né? Esses dias atrás aí, devido a algumas perguntas que vieram pra mim aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp também, referente à situação que está acontecendo entre Palestina e Israel, né? Eu fiquei de trocar umas ideias aí, respondendo um vídeo aí que, né, mais pessoas conseguem ter acesso também a um pouco do que eu vejo, né, nessa situação que está rolando aí, né? E antes disso aí, né, quero primeiramente pedir licença, né, para poder falar do povo palestino, das famílias palestinas que estão nesse momento aí, diante desse genocídio, né? Então, máximo respeito a todas as famílias e minha solidariedade também a todas essas famílias que estão passando por essa atrocidade nesse exato momento agora, né? E então eu achei interessante que deixar alguns gráficozinhos aqui para a gente poder refletir em cima de algumas situações. Então vamos lá, para a gente poder pensar. Não, então, já queria começar esse vídeo aqui falando que o que eu sempre falo é que o que nós precisamos discutir são 300 mil anos, né? 600 anos não cabe dentro da história do mundo, daquilo que ele tem para apresentar para a gente, né? A nossa era Homo sapiens, ela possui 300 mil anos. E se nós possuímos 300 mil anos, a gente ficou muito preso dentro do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, que é o que estamos agora. Porque quando a gente discute 300 mil, a gente vai discutir as primeiras civilizações, né? A expansão Homo sapiens no mundo, né? E aonde surgiu a filosofia, a ciência, a matemática, né? E até mesmo contextos religiosos, né? Já deixando aqui, né? Bem, né, declarado que eu não sou de forma alguma antissemita, né? Pelo contrário, a gente é contra a opressão de todos os povos que existem no mundo, né? E a gente sabe que os judeus também passaram por um processo de racismo muito grande na história do mundo, né? E a gente sabe que existe muito judeu revolucionário, assim como Jesus foi um dele, né? Yeshua, que eu chamo ele no nome original em hebraico. Só que aqui o que a gente está falando não se trata de etnia, de povos, de cor, de pele, nem nada disso, né? Nós estamos falando, né, que praticamente dentro de um mês nós tivemos mais de 10 mil mortos, né, dentro do território palestino, né? E dentro desses 10 mil mortos, 4 mil eram crianças, né? Então a gente vê que a gente está passando por uma situação que não tem como ser omisso diante a ela. Nós temos que refletir sobre o que está acontecendo dentro do território palestino e também do território israelense, né? Para a gente poder, né, ter nossa opinião sobre certas situações, né? A revolução, ela está dentro de todos os povos, né? Todos os povos no mundo lutam contra o ataque, né, que eles enfrentam. Isso é um fato, né, histórico. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está aí comprovado pelos, né, arquivos históricos que a gente tem, né? E é sempre importante a gente falar sobre isso. Trouxe Jesus aqui, porque a gente também sabe que a gente está num país, dentro de uma sociedade cristã, que é onde boa parte dela, acho que hoje já estamos mais do que 90% das pessoas que estão no nosso país se declaram cristãs. Então é importante a gente falar sobre isso porque a gente vê como as igrejas hoje apoiam Israel. E quando as igrejas apoiam Israel, eu não falo de todas as igrejas, né? Porque a gente sabe que tem várias opiniões políticas também dentro do contexto religioso, né? Então nem todas as igrejas apoiam o Estado de Israel, mas a gente sabe que boa parte delas apoiam o Estado de Israel. Isso a gente vê no dia a dia aí, até mesmo em postagens aí, igrejas se posicionando a favor do Estado israelense,
E para quem sabe, eu sou de me expressar pouco aqui nas redes sociais aqui, né? Mas eu sou rua, né? Sempre deixo frisado aí para todo mundo, né? Quer me encontrar para trocar umas ideias, pra gente trocar um papo. Minha caminhada é rua. Tô sempre nas ruas de São Paulo e em outros lugares do Brasil também, porque eu gosto de transitar, gosto de circular, conhecer pessoas, culturas, povos, né, costumes e aprender com o nosso povo brasileiro, porque o Brasil tem muito para ensinar pra gente, né? E, e então, como a gente está numa sociedade cristã, né, para quem não sabe, né, quem matou Jesus Cristo foi o próprio Estado e a religião, né? A religião foi quem perseguiu Jesus, né? Porque muitas pessoas não sabem hoje, mas Jesus Cristo era judeu, né? E o Estado foi omisso, né? Quando a igreja, a religião punia ele, né? Por estar dizendo que era Messias, né? Que acredito que Jesus Cristo foi um revolucionário que passou pela história da humanidade e um dos maiores revolucionários que nós tivemos na história registrado, né? Que não tem como a gente comprovar cientificamente, mas a gente vê isso através dos textos bíblicos, né? Do Novo Testamento, né? Que vai dar origem ao cristianismo. E naquele momento Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer porque ele era totalmente contra aquilo que o Estado e a religião se opunha, né? Jesus era totalmente ao contrário disso, né? Então por isso que a gente fala sobre ele aqui. E então a gente vai pegar isso dentro da história do mundo, né? E quando a gente vai falar sobre território palestino, né, onde mais de 75% dele já foi invadido, né, por Israel, tomado, né, e quando a gente fala de invasão de terra, a gente está falando de muito sangue derramado, né, principalmente quando se tratam de povos indígenas originários, né, que o povo palestino também são povos indígenas, né, assim como os povos judeus também, a gente pode parar para analisar a profundidade e saber que ver também que eles são povos originários de um território. Então também são povos indígenas, né? Mas nós estamos falando de um país, né, que já tomou mais de 75%, né, da Palestina, né? Então, hoje os palestinos têm pouco território para poder viver, né? E dentro desses conflitos, eles são mais de 74 anos de resistência, 75, 74 anos de resistência, né? Aonde muitas pessoas perderam a vida, né? Dentro dessa fome voraz por terra, né? Porque terra é poder. E quando a gente analisa isso, a gente vê que essa história de invasão de terra, ela se deu por todo o mundo, né? É muito louco quando a gente vê a extrema-direita dizendo que o problema de ocupação de terra é pobre, sempre foi, né? Mas não fala dos portugueses que chegaram aqui e mataram mais de 5 milhões de povos originários, povos indígenas no nosso país, que escravizou mais de 12 milhões de africanos e que estupraram diversas mulheres, inclusive mulheres europeias que vieram como escravas sexuais da corte de que veio com a corte de Portugal para o Brasil, né? Mulheres que também eram queimadas na fogueira no período da Inquisição, né? Então essa é a fome voraz de um Estado que visa a terra, né? Porque terra é poder no mundo, né? Então são 75 anos de resistência do povo palestino contra as opressões do Estado israelense, né? E, e é isso. E quando a gente pega para comparar, a gente vê os países que estão apoiando Israel, né? Como Estados Unidos, Alemanha, países da Europa, né? Que também tem uma disputa territorial mundial envolvida dentro disso tudo, né? E então o Estado sempre vai comparar, né, o povo revolucionário com terrorismo, assim como tenta associar o povo palestino que luta pela vida com o Hamas, né? Assim como tenta vender pra gente, né, que o bonzinho da história
é aquele que sempre escravizou, que sempre matou, que sempre destruiu vidas, né? E que a única coisa que ele pensa é no lucro, é no poder, né? Então isso é o que o capitalismo é, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Quis fazer esse vídeo aqui só para a gente poder refletir, para alguém que pergunta, pessoas que perguntaram, né, a minha opinião sobre Palestina e Israel. É isso. Eu sou Palestina sempre. E sou o povo oprimido em qualquer lugar do mundo sempre, né? E sabendo que nossos heróis aqui também foram colocados como terroristas, né? Vamos citar alguns deles, né? Zumbi dos Palmares, Dandara, Cotirene, Teresa de Benguela, Luísa Maim, né? E muitos outros que nós tivemos na história da humanidade, né? O nosso povo sempre vai ser jogado como terrorista, porque é o povo que se opõe às atrocidades, ao genocídio, às opressões, à escravidão, ao silenciamento. Então é isso. Tamo junto, povo palestino. Axé Odara para todos nós.